O câncer de testículo diagnosticado no Jean-Pierre, e é importante que você que está do outro lado assistindo saiba, é uma doença rara que acomete em jovens de 15 a 35 anos preferencialmente. Tem alta taxa de cura quando diagnosticado precocemente. Não há estratégia de rastreamento. O autoexame pode levar o homem a palpar um aumento ou um nódulo endurecido que geralmente é indolor. Nesse tipo de situação, deve procurar um urologista que procederá ao diagnóstico através de exames de imagem. E aí ele deseja rápida recuperação. Ele fez uma declaração pública aqui, como é um conselheiro do Grêmio, que eu sei que é médico, é especialista no assunto, eu sei que tu pesquisou também, a gente leu. Então a primeira coisa é desejar tudo de melhor possível para o Jean-Pierre, que está voltando para o Brasil, quer fazer o tratamento aqui, junto de pessoas da sua confiança. A tendência é uma rescisão de contrato com o time turco, ele volta a ter vínculo com o Grêmio, que já disse que vai abraçar o jogador e que vai fazer tudo que for possível para a sua recuperação. E eu penso que é isso que tem que acontecer. Dá para entender por que o time turco não quis ficar com o Jean-Pierre, ou eu não sei se está definido isso ainda, né? Não está 100%, mas é a tendência. Por quê? Porque essa história de 2 meses, isso aí é um ponto de interrogação. Qualquer médico aí, o doutor aí, Marcelo, né? Urologista. Marcelo Bica. Tu vê, urologista, tudo a ver. Então, assim, o cara, isso aí, 2 meses é um ponto de interrogação. Então, a gente não sabe. Então, dá para entender. Agora, o que eu quero dizer? E acho muito bonito, assim, que os outros clubes, inclusive o Internacional, tá, tenha se manifestado. Isso para o esporte é fundamental, cara. Né? Que as pessoas tenham uma empatia, tenham a solidariedade e eu acho que o programa também tem, né? De desejar toda a força para o Jean-Pierre, que saia tudo bem e que esse obstáculo que ele está tendo na sua retomada seja só um pedregulhinho, tá? Para ele logo dar a volta por cima. Eu acho que a grande reflexão que a gente precisa fazer do episódio ontem a notícia cai como uma bomba no ambiente. E ela cai naturalmente na nossa relação com a comunidade esportiva. Mas é nessa hora que a gente tem que entender as prioridades da vida. São em situações como essa. A gente muitas vezes aqui critica o número 10, o número 3, o treinador, o dirigente. Mas quando o assunto é saúde, ou a gente abraça ou a gente não tem humanidade. E a gente precisa abraçar. O Jean-Pierre hoje, ele passa a ser um jogador que precisa ser cuidado. Uma pessoa que precisa ser cuidada. Isso, uma pessoa. É melhor, boa. O jogador está errado. O Grêmio precisa dar esse sinal de solidariedade, o Grêmio precisa abraçar ele, a comunidade tricolor toda tem que abraçar o Jean-Pierre, precisa abraçar o Jean-Pierre, porque hoje o que está em jogo é a saúde. E aí é impossível não lembrar de uma frase de Nelson Rodrigues, eterno Nelson Rodrigues, que dizia o seguinte: o futebol é a coisa mais importante das coisas... É a coisa mais importante das coisas menos importantes. Entendeu? O que é mais importante agora? A saúde, a vida, a necessidade que a gente tem de abraçar o Jean-Pierre. E eu acho que o Ribeiro foi muito feliz em dizer o seguinte: empatia. Abracem o Jean-Pierre, consolem o Jean-Pierre para ele ter força para voltar daqui a 2 semanas, 5 semanas, quanto tempo for necessário para o tratamento dele. O Grêmio precisa abraçar o Jean-Pierre. Neste momento a bola virou coadjuvante. É coadjuvante. Futebol não é nada diante da saúde. Futebol não é nada diante da saúde. Eu tô tentando olhar aqui a situação do Nenê, tá? Mas só para... Eu acho que essa frase é do Arrigo Sacchi. Eu acho que não é do Nelson. É do Nelson Rodrigues. Eu não sei. Eu acho que é do Sacchi. Estou em dúvida. Futebol é a coisa mais importante dentre as menos importantes. Eu tô vendo aqui... O Arrigo Sacchi nasceu depois do Nelson Rodrigues. O Nelson Rodrigues já tinha dito isso. Tá, beleza, pode ser. Mas enfim, eu lembro disso. O Nenê Hilário, lembra dele? Que jogou na NBA, no Denver, e jogou na seleção brasileira. É um atleta, eu ia dizer um atleta altão de basquete, né? Tipo, todos são. Ele teve o mesmo problema. O Magrão, quando se aposentou, estava na entrevista coletiva que ele se aposentou, ele tinha sido pego no exame de antidoping, e aí todo mundo ficou apavorado. E tipo, um Magrão, exemplo de atleta, ele estava no Novo Hamburgo, ele veio completamente emocionado, deu uma entrevista. Eu chorei junto do lado da entrevista, porque o Magrão é uma pessoa maravilhosa, assim, uma pessoa encantadora. E aí ele também revelou, ele disse: eu preciso revelar então para vocês, eu tive isso há alguns anos, eu faço um tratamento, eu uso ainda um remédio, e aí caí no antidoping agora, nunca tinha caído e tal, e para não manchar a carreira, ele falou, e depois ele acabou se aposentando. Então, algumas pessoas do esporte já tiveram essa mesma situação, esse mesmo contratempo, e pelo que eu li,
Eu não lembro do Magrão, porque não foi publicidade na época, mas do Nenê me disseram assim, ó, era começo de temporada e ele voltou para os playoffs, assim, em alguns meses ele estava ok. Claro, 2, 3 meses. Depende de pessoa para pessoa, cara. Depende de pessoa, tem que ver como é que vai reagir. Tem paciente que precisa químio, tem outros que não precisam. Depende do estágio. E por isso que dá para entender o porquê do clube turco dar uma recuada. Então, e outra, tá? Agora sim, ó. E aí eu vou... O Grêmio pega e abraça o Jean-Pierre, isso, tá? Claro. E depois vê, e depois se vê isso aí. Tá? O torcedor, eu acho que esse é o entendimento. Agora abraça o Jean-Pierre, esquece, o jogador, foi bom, foi bem, esquece disso. Isso aí não tem nada a ver com a saúde. Vamos abraçar o Jean-Pierre. Depois que acabar esse tratamento, a gente recupera o Jean-Pierre é nosso, é patrimônio do Grêmio, é menino criado lá, é gremista, tem toda a relação. Vamos abraçar o Jean-Pierre. O Grêmio precisa disso. O Grêmio precisa dar esse sinal e acho que o Grêmio vai fazer. Bom, a gente